Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora aí fazer uma avaliação do que precisa ser estudado para o Enem, né? Foi pedido aí no Instagram de alguns alunos perguntando assim, pô, professora, o que eu faço para estudar para o Enem, né? O que eu foco mais? E o Enem, ele tem um certo padrão, tá? A dica principal que eu dou, se você for focar em um único vestibular, no caso, por exemplo, o Enem é um dos principais, porque você consegue entrar em várias universidades, né? Se você consegue entrar, por exemplo, na Unicamp, na USP, na Unesp, se você for aluno de escola pública, e se você for de particular, você consegue o SISU, tá? Que é muito importante para entrar nas federais, além de pontos extras através do Enem também. Então, ele é extremamente importante para todos os alunos, sem exceção, tá? Então, vamos ver um pouquinho do que é interessante, do que costuma cair no Enem. Eu peguei a última prova só para a gente analisar os assuntos que caem, tá? Mas antes de tudo isso, já sabe, se não se inscreveu, se inscreve no canal aí da tia, ativa o sininho e dá um curtir, que você já tá aqui, você já vai gostar. Me siga também aí nos meus outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, tá? O TikTok eu sou mais idosa, eu sou uma millennial, eu não sei mexer direito ainda, mas estou tentando aprender, tá? Tô postando uns treinos lá para você. Então, siga lá e se inscreva, beleza? Mas falando rapidinho, então, vamos ver aqui, ó. Eu peguei aqui as provas para a gente fazer um compilado para ver do que costuma cair. Perceba o seguinte: no ano passado, e todo ano cai, toda prova cai, tá? Não é só no Enem. Cai essas questões aqui, ó, de bioenergética. Caiu duas, uma de cada. Caiu uma da parte de bem difícil essa questão, inclusive, tá? Caiu aqui uma questão referente à respiração celular, tá bom? Que fala que sobre as partes, né? Você tem que saber basicamente a parte de cadeia respiratória, entre outras coisas, tá? E caiu uma fácil de fotossíntese. Então, você precisa estudar essa parte de bioenergética, tanto fotossíntese quanto a parte de respiração celular, tá? Fermentação não costuma cair com frequência, costuma cair mais essas duas mesmo, tá? Então, cloroplasto e mitocôndria costuma cair aí para você no Enem, tá bom? Fermentação não costuma cair no vestibular em geral, raramente cai, tá? Agora, nós temos aqui, né, outra questão, seria essa parte de zoonoses, isso aqui cai com muita frequência, normalmente, nesse caso aqui caiu mais a parte da leishmaniose, tá? Mas costuma cair também muito Enem. No Enem, costuma cair muito sobre dengue, tá? Quase todo ano cai dengue. Cai dengue um ano sim, um ano não, tá? Esse ano não caiu dengue no ano passado, então provavelmente esse ano vai cair porque nós temos a vacina que está em alta. Então fica a dica para você aí, estuda todo o ciclo, porque, ó, perceba o seguinte, nessa questão aqui, por exemplo, a gente tem falando sobre qual material biológico que os cães apresentam o protozoário. Então, se você não precisa só saber quem é o transmissor, quem que é o causador, no caso da leishmaniose um protozoário, no caso da dengue um vírus, tá? Você também tem que saber aonde que ele está localizado, né, no animal que é no caso aqui, o animal reservatório. Você tem que saber os sintomas que causam, tá? Então, você precisa saber das zoonoses, aqui no caso, dengue, você tem aí o chikungunya, a zika, a leishmaniose, você tem algumas doenças causadas por verminoses, por exemplo, principalmente a que mais cai é a esquistossomose, tá? Esquistossomose é uma das principais verminoses que cai muito, não caiu esse ano, mas costuma cair com muita frequência também, tá bom? Das verminoses, essa é que cai maior frequência, assim, tanto que quando eu fiz as aulas pro Gabarita Gel, eu tive dificuldade porque não tinha questões de outras verminoses, tava até chato, de tanta questão que tinha só dessa doença, tá? Então, de zoonoses, lembra disso, beleza? E aí nós temos também a parte de fisiologia, caiu duas questões de fisiologia humana, no caso aqui. Você tem aqui a parte de reprodução, falando aqui de hormônios, o quanto que os hormônios influenciam na parte reprodutiva. E aí você tem também, né, no caso aqui seria endócrino com reprodutivo, tá? Você pode ter também respiratório, no caso caiu bastante respiratório antigamente por causa das doenças respiratórias, agora eu acredito que possa cair menos, tá? Mas fica focado também na parte circulatória, cai muito circulatório, tá? De fisiologia, e aí de fisiologia aqui a gente teve também
essa questão de fisiologia misturado com zoologia, que aí fala das aves, tá bom? Que apresentam aqui um tipo de músculo. Então, você estuda músculo, essa parte de músculos vermelhos e brancos, você estuda em fisiologia humana, só que também é comparado com zoologia, tá? Então, você precisa saber aqui, basicamente, misturar os dois tipos, né? Ele fez um crossover, vamos assim dizer, de zoologia com fisiologia, que é bem comum, tá? Principalmente zoologia. Zoologia costuma cair muito principalmente de animais vertebrados, tá? E quando é invertebrado, costuma cair artrópoda, principalmente molusca, tá? Então fique esperto com esses dois grupos que o Enem adora, tá bom? E aí, o que acontece? Nós temos também aqui outra coisa que caiu, foi a parte de plantas, tá? Plantas focado muito em angiospermas, tá bom? Angiospermas cai demais. Não é só o Enem que gosta de angiospermas, todos os vestibulares costumam pegar angiospermas. Então, tanto a parte de fisiologia, quanto a parte de ciclos de vida, quanto a parte de histologia, tá? Que é quando você estuda lá os tecidos. Então, o Enem ama isso. E sabe quem que ama também? Eu te amo porque você se inscreveu no meu canal. Se inscreve aí para ter mais vídeos legais como esse, beleza? Beleza? Além disso, então, o que nós temos aqui? Então, aqui perceba que está falando do ciclo de reprodução das angiospermas e aqui está falando da fisiologia dessas bonitas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a fisiologia das angiospermas, falando do barbatimão, falando aqui, ó, quando você vai lá, faz o anel de Malpighi nele, tá? Que as pessoas... Isso aqui muito no Goiás, tá? Eu fazia muito lá, minha mãe gostava de pegar a casca, né, para poder fazer remédio. Lá é muito comum isso. Só que aí você pode, dependendo do tamanho que você tira da casca, você causa morte em indivíduo. Isso aqui é anel de Malpighi. Aí você precisa saber, por exemplo, o que a retirada desse anel completo provoca a interrupção do quê? Aí você, no caso aqui, saberia que a parte mais externa seria aí a parte do floema. Então, você faria aí, teria que descobrir qual seria, né, o caso aqui, faria o quê? Evitaria a nutrição de raízes, por exemplo. Então, você teria que saber onde que está o floema, onde que está o xilema nesse tronco da árvore, tá bom? Aí aqui você tem também, ó, divisão celular. Eles costumam colocar a divisão celular sempre está alterando aí entre meiose e mitose, mas a mitose ela acaba caindo muito. Por quê? Porque ela também está associada a câncer, tá? Quando eu falo de meiose, eu estou associando muito à reprodução, obviamente, tá bom? E além disso, também a mitose, ela está presente na reprodução assexuada, então a mitose costuma cair com muita frequência. É interessante você saber todas as fases da mitose, tá bom? Entendeu? Ó, por exemplo, aqui, ó, os microtúbulos são fragmentos de DNA encapsulados, os micronúcleos se originam dos. Então, você precisa saber da onde que está todas essas fases da mitose. Aí, outra coisa que nós temos aqui, ó, essa questão você olha e fala, caraca, isso aqui é pura bioquímica. Na verdade, essa parte de bioquímica, ela está sendo estudada na ecologia. Olha que loucura, não fala nada de ecologia aqui, mas está falando de agrotóxico. E aí, esse agrotóxico, aonde que costuma se acumular agrotóxico? Costuma se acumular em gorduras, né? E aí você vê isso em ecologia na parte de bioacumulação. Ecologia cai? Não, despenca no Enem, tá? De forma indireta ou de forma direta. E aqui de genética, costuma cair muita coisa de primeira lei de Mendel, tá? Essa questão era bem tranquila, que você tinha que ver lá a parte de aneuploidia dos cromossomos, né, 21, que causa, a trissomia 21, que causa a síndrome de Down, e aí seria bem tranquilo você fazer aí uma coisa de primeira genética para descobrir que seria a letra E a responsável aí pelo resultado final, tá bom? E aí aqui outra de histologia que a gente vai ter, que é a parte bem basicona do Enem, ó, que começa lá no começo dos estudos de biologia, que você vai estar estudando aí no começo do ano, tá? Que é referente aos sais minerais. Esses sais minerais você vê um pouquinho aí nas aulas de citologia. E aí você tem que saber, referente aos sais minerais, quais são os sais minerais e quais são as doenças que ele combate, tá? E aí ele é bem tranquilo mesmo, tá bom?
E aqui você tem clássico os ciclos biogeoquímicos. Nesse ano caiu o do nitrogênio, mas costuma cair também o ciclo do carbono, focado na parte de aquecimento global, tá? Então, assim, o aquecimento global está bem batido, mas a gente tem as alterações climáticas, né? Então, pode ser que caia novamente. Então, costuma cair, normalmente eles sempre intercalam entre de nitrogênio, que é o mais difícil de todos, porque você precisa estar guardando esses nomes do capeta aí, né? E precisa saber também o ciclo do carbono voltado para a parte de aquecimento global, tá bom? Então, assim, essas são as dicas que eu tenho para você referente ao Enem. E se gostou, curte, dá esse joinha para ti aqui, se inscreve nesse canal, compartilha e ativa o sininho para mais vídeos legais como esse, porque eu tô aqui, ó, tentando crescer nesse canal, ajuda a educação e além. Beleza, beleza? Tchau.